Graça e paz, queridos irmãos. Voltamos aqui para fazer nossos vídeos, né? Fazia bastante tempo que a gente não gravava, mas graças ao Pai Celestial, nós temos a oportunidade aqui de estar gravando de novo. Hoje nós vamos falar sobre Zacarias, capítulo 7, dando continuidade ao nosso estudo de Zacarias. E hoje nós vamos ver, no capítulo 7 de Zacarias, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, né? Aqui no livro de Zacarias, capítulo 7, ele nos resume exatamente o que é fazer a vontade de Deus, tá? O que é fazer a vontade de Deus, o que é ter o verdadeiro arrependimento, o que é o verdadeiro jejum, o que é realmente adorar a Deus, tá? Às vezes a gente acha que adorar a Deus é uma lista de coisas infindáveis, mas tudo que aconteceu com Israel, né, nos mostra que o que Deus realmente quer de nós é o que está escrito aqui no livro de Zacarias, capítulo 7. Então, sem mais, vamos lá. Hoje eu estou aqui com 3 Bíblias, tá? Bíblia Ave Maria, Bíblia Católica. Estou aqui com a Bíblia Ara Mais, tá? Com Strong, vocês já conhecem. E também eu estou aqui com a Bíblia IA, tá? É uma Bíblia bem interessante aí. Bíblia IA, interlinear, certo? O que essa Bíblia faz? Ela substitui o tetragrama por este nome, tá? Então a gente não vai ler o nome, mas está aqui, que representa o tetragrama. Em vez de colocar Deus, o Senhor, ela vai colocar sempre essa forma aqui, que é uma das formas da pronúncia, né, do nome do Senhor, né? Uma das, né? Existe algumas por aí. Então vamos lá. No 4º ano do rei Dário, quer dizer, Dário o Sírio, tá, gente? Vocês lembram que Babilônia ela invadiu Jerusalém, levou o povo cativo, né, por 49 anos, que era o jubileu, né? Então o povo ficou cativo lá 50 anos praticamente. E daí eles voltaram, né? Então o período do reinado babilônico, né, durou 70 anos e o cativeiro durou 49 anos, né? Isso aí, para explicar, é mais profundo, não vamos entrar nessa questão hoje. Mas sempre que a Bíblia refere-se a isso, refere-se aos 70 anos do poder, né, de Babilônia sobre os judeus, ok? É o período completo. Há uma diferença, tá? Tem gente que acha que os judeus ficaram 70 anos presos, né, no cativo, mas não é bem isso que aconteceu. Na verdade, foram um jubileu, né? E no ano do jubileu eles foram libertados. Exatamente para cumprir o jubileu. Isso você encontra em Zacarias, em Jeremias. Veio a palavra, né, de Yod-Heh-Vav-Heh do Senhor, do Pai, a Zacarias, né, Zahariá, tá, em hebraico, no dia 4º, no 9º mês, que é Quisleu. Então, a palavra de Deus veio a Zacarias, tá? Quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor, né, do Yod-Heh-Vav-Heh, Yah, Deus Yah. Olha só, então eles vieram, né, o templo estava sendo reconstruído nessa época e eles queriam suplicar ali o favor. E olha só qual foi a pergunta que eles fizeram ali para os sacerdotes que estavam lá. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor, né, Yod-Heh-Vav-Heh, dos exércitos, e aos profetas. E aos profetas continuaremos nós a chorar, com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos. Quer dizer, eles queriam, né? Os judeus, gente, eles na lei, na Torá, Deus apenas instituiu um jejum, um dia de jejum, tá? A pessoa pode fazer jejum todos os dias, tá? Menos no Shabat, que Shabat é o dia de alegria, não pode ficar triste no Shabat. Mas na lei, na Torá, você tem ali um jejum, tá? Que é lei, obrigatório, que é o jejum do dia da expiação. Então, esse jejum era oficial, todo mundo tinha que fazer. Não importava, todo mundo tinha que fazer. Aí, quando o templo foi saqueado, né, eles instituíram no 5º mês mais um jejum,
certo? Então eles vieram, né, para perguntar aos sacerdotes se eles precisavam cumprir aquele jejum formal que eles tinham instituído. Não foi Deus que pediu para eles. Eles instituíram por causa da derrubada do templo, que era o jejum do 5º mês, né? Então, a palavra de Yod-Heh Vav-Heh, nosso Pai dos exércitos, Tsevaot, né, me veio a mim dizendo: fala a todo o povo. Então, a palavra não era só para aqueles líderes ali que veio perguntar se devia fazer o jejum no 5º mês. A palavra era para todo mundo, porque era o anseio de todos, né? Embora aqueles homens ele veio fazer aquela pergunta, mas todo mundo queria saber se devia guardar aquele jejum religioso, né? Um rito religioso criado por homens, da mente do homem, por causa da derrubada do templo. Aí, então Deus mandou falar para todos. Quem? Todos os da terra, todos os povos da terra. E aos sacerdotes, né? Então também os sacerdotes deviam ter essa resposta, para os sacerdotes orientar, né, o povo. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, caso foi para mim que jejuastes, com efeito para mim? Quer dizer, a pergunta aqui é o seguinte: quando vocês jejuaram, né, no 5º mês e no 7º mês, né, no dia da expiação e no dia que vocês instituíram aí, para fazer, né, esse jejum por causa da derrubada do templo, por um acaso, esse jejum foi de fato dedicado a mim? Foi isso que Deus perguntou para eles. Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis, né? Ou seja, na verdade, aquilo ali era apenas um rito, certo? O coração deles não estava ligado no verdadeiro arrependimento. E aí Deus vai mostrar para nós por que não estava, certo? Então, não adianta, gente, a gente achar que eu vou fazer jejum por formalidade, vai adiantar alguma coisa, tá? Tudo que você faz para Deus por formalidade não resolve, né? Tipo assim, eu tenho compromisso de ir na igreja. Mas eu vou na igreja porque já é o meu costume de ir, né? Você foi na igreja porque você tem o costume de ir, mas seu coração não está ali dentro, não adiantou. Para Deus não adiantou, entendeu? Deus ele não quer pro forma, entendeu? Deus ele não quer nada pro forma. E ali o povo ele estava fazendo aquele jejum apenas por ritual, entendeu? Por obrigação. Não era isso que Deus queria. Deus queria que, se eles fossem jejuar, que eles jejuassem por arrependimento verdadeiro, né? Não por apenas cumprir um ritual de que eles estavam realmente tristes pela derrubada do templo. Porque, na verdade, o templo não significava nada se as pessoas que iam ao templo não entendessem por que existia o templo. O motivo de ter o templo, né? O templo de pedra ali era uma lembrança constante ao povo de Israel do que Deus fez por eles. E como Deus disse a Moisés, eu habitarei no meio do povo. E que ele era um símbolo, certo? Um símbolo visível, porque Deus sabe que a carnalidade da mente humana precisa de símbolos palpáveis. Então, quando eles viam o templo, eles olhavam para ele, lá dentro eles sabiam que tinha, lá no Santíssimo, né, tinha a mesa, tinha ali o altar sagrado, tinha ali a arca do pacto, tinha ali os querubins prostrados adorando, embaixo, dentro da arca, tinha ali o maná sagrado, separado por Moisés, Moshe, tinha ali o cajado de Arão, tinha ali, né, que brotara, né? Então, ali era um testemunho de que Deus estava ali. E acima do querubim havia a Shekinah, né, que era a luz da presença de Deus, né? A própria presença de Deus no meio do povo, né? E o templo ficava exatamente em Jerusalém, né? Quando foi feito no deserto, né, o tabernáculo, as distribuições das tribos eram de 3 em 3 para cada lado, né? Norte, sul, leste e oeste. Cada orientação regional havia 3 tribos, de modo que nenhuma tribo ficava na frente da outra. Todas ficavam sempre de lado, né? 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui, né? E o centro no meio, o tabernáculo no meio.
Então todo judeu podia olhar direto para o tabernáculo no meio, né? Quer dizer, Deus estava no meio de todos, não tinha ninguém na frente do outro, né? Não tinha nenhuma tribo na frente do outro, da outra, para impedir, né? Ou para fazer ponte. Deus já estava ali no meio. Então, quando Deus institui, né, o Santo Templo lá, por meio de Salomão, um templo de pedra, e falou para o povo cumprir aquelas leis ali anualmente, de ir ao templo, na Pêssar, né, na expiação, que eram 2 ocasiões que eles tinham que ir, Pêssar e expiação. Das 7 festas, né, 4 acontecia no primeiro semestre, né, sendo 3 acontecia no período de praticamente 7 dias, e depois tinha uma outra, né, que era o Pentecoste, que acontecia depois de 49 dias, no 50º dia acontecia. E depois começava uma outra bateria de festas, né, que era trombeta, expiação e tabernáculos. Então, nesses 2 períodos, né, e na festa da expiação, o povo também tinha que ir a Jerusalém. Então, o povo tinha que ir 2 vezes a Jerusalém, né, no primeiro semestre e no segundo semestre. E aí, o que acontece? Para onde eles iam? Para o templo, né? Eles entravam dentro do templo? Não, não entrava. Apenas quem entrava dentro do templo eram os sacerdotes. E no Santíssimo apenas o sumo sacerdote. Daí, isso fazia para eles o quê? Um memorial anual, né, semestral, da importância de Deus na vida do judeu. Deus ele tinha que estar na vida do judeu como algo extremamente importante no dia a dia, né? O fato deles terem que subir ao templo 2 vezes por ano indica que eles deveriam lembrar do Senhor sempre, né? Sempre deveriam lembrar do Senhor, né? E era obrigatório essa ida ao templo, ok? Pelo menos para os homens, né? Mas as mulheres sempre iam também, né? Acompanhar os maridos, os filhos, né? Então Jerusalém se enchia, né? Com os filhos de Israel. Quando eles jejuavam, quando o templo foi destruído, né? Então o templo demorou praticamente 70 anos, né, para ser reconstruído de novo, né? Ou um pouquinho a mais. E aí o povo ficou sem aquela referência, né? Então o que eles faziam? Eles não tinham mais lugar para ir, né? Então eles tinham que aí eles fizeram sinagogas, né? Lá em Babilônia fizeram sinagogas. Então aí eles começaram a ter o costume de sinagogas. Mas o ponto em questão aqui é o seguinte: Deus pergunta: vocês jejuaram por causa de mim ou foi por causa de vocês mesmos? Vocês não é para vocês mesmos que comais e bebais? Ou seja, quando eles jejuam ou quando eles comem, não é para Deus que nós fazemos isso, gente. As pessoas têm que entender que às vezes as pessoas entendem assim: eu vou fazer para Deus, tá? Eu estou fazendo isso para Deus. Estou dedicando minha vida para Deus. Você não está dedicando a vida para Deus. Você está dedicando para você mesmo, né? Porque Deus não precisa de você. Esse é o ponto. Mas Deus ele espera que você se preocupe com as coisas dele. Não ouvistes vós as palavras de Yod-Heh-Vav-Heh, do Pai, pregou pelos os mistérios dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitadas? Quer dizer, em outras palavras, né? Vou ler aqui nessa Bíblia aqui, ó. Não reconheceis nisto o ensinamento do Senhor transmitido pela boca dos santos profetas no tempo em que Jerusalém era habitada em paz, ela e as cidades circunvizinhas, e quando a região do sul e da planície era ainda habitadas? Porque nessa época aí que eles voltaram, gente, estava tudo desolado, né? Estava desolado. Então o que que o Senhor ele faz lembrar aqui o povo, né? O que que o Pai, né, Yod-Heh-Vav-Heh faz lembrar o povo? O Deus Iá dos exércitos. Ele lembra o seguinte: olha, se vocês tivessem prestado atenção aos profetas, o que os profetas tinham dito, vocês não precisariam estar passando por isso. Lembra quando os profetas falavam e a cidade era habitada e vocês viviam em paz? O que os profetas falaram? Vocês estão me perguntando se vocês precisam jejuar, né? Mas o que os profetas ensinaram a vocês? Recordem aí. O que os profetas falaram? Vocês vão ter resposta. Então é basicamente isso, gente. Então quando você tiver uma dúvida, né? Se você deve jejuar, você deve fazer algum sacrifício a Deus, alguma coisa assim, você tem que pensar no quê? O que os profetas te ensinou? O que é mais valioso para Deus? Um jejum ou outra coisa, né? Então vamos ver o que Deus vai falar aqui. A palavra do Senhor, né? Iá,
veio a Zacarias dizendo: Assim falara Yod-Hê-Vav-Hê dos exércitos, Tsevaot: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem ao órfão, nem ao estrangeiro, nem ao pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Então a palavra do profeta, a palavra de Moisés, a lei, tudo se resume a isso, gente. Então, eu vou servir a Deus, eu vou jejuar, eu vou ser isso, vou ser aquilo, vou ser pastor, vou ser obreiro, vou ser isso, vou ser aquilo. Vou fazer obras poderosas, vou expulsar demônios, vou curar. Gente, se você não tiver a compreensão do que se resume à lei, tudo que você for fazer vai ser em vão. Eles estavam lá, eles criaram lá um feriado, né, para eles, que era o dia do jejum, que Deus não tinha mandado. Eles jejuavam porque o tempo caiu, ficavam lá jejuando, né, se lamentando, se afligindo. Mas aquilo ali não agradava a Deus. Por quê? Porque o que era realmente importante eles não faziam. O que era importante? Então vamos lá, vamos aqui, né, falar um por um. Executar juízo verdadeiro, quer dizer, justiça, né? Aqui a palavra para juízo, mitchapá, tá? Mitchafá, né? Pode ser mitchafá também. Julgamento, justiça, ordenação. Julgamento, ato de decidir um caso. Julgar, lugar, corte, assento de julgamento, processo, procedimento. Quer dizer, eles viviam numa nação, né, gente? Uma nação, pessoas tinham problemas, né, judiciais, todo mundo sabe o que é isso. Pessoas são lesadas, tem que ter justiça. Então, o que Deus fala aqui? Primeira coisa que vocês têm que preocupar, antes de vocês se preocupar com jejum, antes de se preocupar com obras, né, religiosas, religiosidade, vocês têm que preocupar se vocês estão fazendo juízo verdadeiro. Tá? Aqui, ó, Emet. Firmeza, fidelidade, verdade. Por que está falando isso? Porque os judeus, eles se tornaram extremamente corruptos nessas épocas aí, tá? Eles não praticavam mais a justiça que Deus tinha ensinado a Moisés, né? Que os juízes de Israel praticavam quando a nação era regida por juízes, né? Quando os reis fiéis de Israel, como Davi, né, eles praticavam justiça, né? O que acontecia ali na Israel ali? Vamos falar do contexto. Por que Deus se aborreceu ali do povo e enviou o povo para a Babilônia? Primeira coisa, eles pararam de guardar, né, o Shabat. Por 70 anos, né, eles pararam de guardar o Shabat. Então eles trabalhavam no sábado, não estavam nem aí. E Deus tinha falado para eles que eles tinham que fazer. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eles negligenciaram a justiça. Então, o que mais estava havendo ali na nação era injustiça, né? Quer dizer, a pessoa era altamente lesada, né? E quando ele procurava a justiça, ele era mais lesado ainda. Isso mostra para nós que, para adorarmos a Deus de forma correta, se você quer adorar a Deus de forma correta, não se preocupe muito com rituais religiosos. Preocupe mais com o que é justo, o que é certo, o que é decente. Você não vai conseguir agradar a Deus se você estiver praticando injustiças em sua vida, com o próximo, com o irmão, ok? É necessário que as coisas sejam feitas de forma correta e firme, né? Mesmo que isso te faça levar prejuízo, né? Tem um salmo que fala que o justo, mesmo quando sai no prejuízo, ele continua sendo justo. Ele prefere sair no prejuízo do que defraudar alguém. Então, a justiça ela é extremamente importante. Então, quando ele chama atenção aqui para executar juízo, aqui é uma palavra bem forte, principalmente para aqueles que tomavam a liderança em Israel, que eram os sacerdotes, né? Os sacerdotes e os profetas, que tinham a responsabilidade de julgar, às vezes, o povo. Então, eles, muitas vezes, eles eram defraudados por dinheiro, né? Então, algumas pessoas ofereciam suborno aos sacerdotes e os profetas para dar uma causa, né, à pessoa que ofereceu o suborno. Isso estava sendo uma prática comum, certo? Então esse é o ponto 1
que Deus chama atenção aqui em Zacarias. Executar o juízo verdadeiro. Outra coisa, mostrar bondade, certo? Então vamos lá. A palavra bondade, no hebraico. Fidelidade, certo? Mostrar fidelidade, bondade, benignidade, certo? Então, Deus ele sempre falou isso para o povo, né? Mostrar bondade, mostrar bondade. O que acontecia muito naquele tempo? As pessoas não eram bondosas com as outras, né? Às vezes via uma pessoa ali passando dificuldade, era incapaz de ajudar, né? Às vezes via uma pessoa doente, era incapaz de ajudar. Às vezes via uma pessoa ali carregando ali, tentando levantar dele ali o burro que caiu num buraco, passava adiante, deixava ali o cara penando sozinho ali, com o animal ali, né? Às vezes o animal do vizinho caiu no buraco, né? A lei falava, tem que ir lá e tem que tirar o animal, né? Não, eles viam lá e vai ser bom para ele aprender, né? Deixava o animal lá morrer, né? Então a bondade é uma coisa que fez com que o povo fosse castigado, né? Quando Babilônia veio para castigar o povo judeu, é porque o povo tinha perdido a empatia. Então o que nós aprendemos disso hoje? Quando nós, cristãos, perdemos a empatia pelas pessoas, somos indiferentes com elas, então isso mostra para nós, já claramente, que nós estamos reprovados, tá? Deus, ele não quer que você se apegue a rituais religiosos. Não é isso que vai te salvar. Não é isso que vai te mostrar ser justo perante Deus, né? O que você precisa fazer, de fato, é ter um coração bondoso, como Jesus, né? Jesus Cristo, ele sentia a dor das pessoas, né? E muitas vezes, mesmo ele não sendo enviado para salvar os de fora, ele veio para salvar a casa de Israel primeiro, né? Você vê ali viúvas que estavam ali no povo, que não era judia, implorando Jesus. Jesus Cristo foi e cedeu para ela e fez com que o que ela queria, né? Então, muitas vezes, você tem um propósito de vida. Seu propósito já está determinado ali. Aí, você vê alguém de uma outra religião, vamos supor assim, né? Você é de uma religião e você vê uma pessoa de outra religião. Aí você não ajuda porque essa pessoa é de outra religião, né? Bom, será que você está sendo realmente verdadeiro cristão, pensando assim? Só vou ajudar só quem são os meus? Jesus Cristo falou, né? Se você cumprimenta apenas os seus amigos, o que você está fazendo diferente dos pessoas das nações? Não são assim também os cobradores de impostos e os republicanos, né? Então, se a sua justiça, olha só o que Jesus Cristo fala, não ser mais do que os fariseus, né, e os escribas, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Quer dizer, né, o que os escribas e fariseus faziam ali? Eles se fecharam naquele grupo religioso e eles não davam atenção ali aos samaritanos, por exemplo, né? Tanto é que Jesus Cristo explica na ilustração do bom samaritano que passou o sacerdote, passou o fariseu, passou o escriba, todos do outro lado, né, enquanto tinha um judeu doente, e o único que ajudou foi o quê? Foi um samaritano, né? Então o que Jesus Cristo quis ensinar com isso? O que o Senhor Deus, né, está nos ensinando aqui em Zacarias com isso? Nos ensina que não adianta nós acharmos que nós vamos ser justos se nós apenas praticamos a bondade com pessoas que nós gostamos, ou pessoas de nosso círculo familiar, ou pessoas do nosso círculo religioso, nossos irmãos na fé, né? A gente acredita que são nossos irmãos. Então, se você pratica a bondade apenas para essas pessoas, você não é nem um pouquinho diferente das pessoas lá fora, do publicano, do gentil, do cobrador de imposto. Por quê? Porque eles também fazem a mesma coisa. Eles beneficiam os seus, né? Se sua justiça não exceder aos escribas e aos fariseus, de modo algum você vai entrar no reino dos céus. Então aqui, o que Deus está falando? Misericórdia e misericórdia a todos. Para você praticar misericórdia, você não tem que olhar se a pessoa é digna ou não de receber sua misericórdia. Isso é um conceito extremamente errado, que muitas pessoas têm incutido. Essa pessoa não é digna da minha misericórdia, né? Você não deve definir isso. Se você vê uma pessoa precisando de ajuda, você precisa ajudá-la, né? Se ele é digno ou não, isso aí é outros 500. Isso aí ele vai ver com Deus, tá? Não é você que vai julgar a dignidade da pessoa. Tá vendo? Mostrar misericórdia a cada um ao seu irmão. E o ponto, né, que aqui nos mostra é que ele está fazendo aquilo ali
não era, e estava pior ainda, porque pelo menos, né, os gentios, né, vamos supor assim, as pessoas das nações, na época escrita aqui, eles faziam ainda o bem para os seus irmãos. Aqui os judeus estavam num ponto em que nem os seus familiares, seus amigos, seus próprios irmãos, eles estavam querendo fazer o bem. Por isso que Deus fala, né, cada um seu próprio irmão, faça o bem, mostre misericórdia, né? Não oprimais a viúva. Então, esse ponto aqui é muito importante. Isso aqui está na Torá, gente, no mandamento lá que Deus deu a Moisés. Cuidar da viúva e dos órfãos, né, e do estrangeiro, né? O que está querendo dizer aqui? Essas pessoas era é o fio mais fraco, né, da corda, socialmente falando, na nação de Israel. Viúva, órfão, estrangeiro. Então Deus, ele exigia que os judeus, eles cuidassem dessas pessoas, que eles não oprimissem essas pessoas. E antes, né, e até depois de quando a nação ela foi invadida por Babilônia, por Nabucodonosor, as pessoas ali o que mais faziam era extorquir viúva, órfão e estrangeiros, né? Eles se beneficiavam com a carência dessas pessoas. Muitas vezes, né? Às vezes o cara tinha uma grande lavoura ali, aí ele plantava e mandava colher. Aí ficavam os respigos, né? O que na lei falava? Os respigos é da viúva, do estrangeiro e do órfão. Não é para vocês fazer respiga. Esse restinho aí que fica é aonde que a viúva vai ter o sustento dela. Então o que acontece? Deus, por meio da sua lei, ele se preocupava com problemas sociais, problemas de viúva, de órfão, de estrangeiro, de pessoas que não tinham condição, né? Até de pessoas que endividavam-se, que não era nem viúva, nem órfão, nem estrangeiro. Eles podiam ir lá e pegar da colheita. Mas os judeus estavam tão ordinários nessa época, mas tão ordinários, o que eles faziam? Eles faziam colheita e mandavam respigar tudo. Pegava toda a respiga para revender, para a viúva e para o pobre. Em vez de deixar o pobre e a viúva e o estrangeiro, né, pegar a respiga, como estava descrito na lei, eles iam lá e pegava tudo e vendia ainda para a viúva aquele restinho ali, né? Isso fez o Senhor ficar furioso. Foi por isso que Deus permitiu Babilônia invadir a terra. Não era só por causa do Shabat, gente, né? Não era só por causa da idolatria, não era só por causa disso não. O problema maior, né? Inclusive foi o problema que acarretou a destruição de Sodoma e Gomorra. A Bíblia atesta bem isso, né? A gente, quando pensa em Sodoma e Gomorra, a gente acha que foi apenas por causa da imoralidade sexual deles, né? Mas não, a Bíblia atesta que eles não tinham piedade uns com os outros, né? Eles não tinham bondade social. E isso foi a derrocada deles, né? A Bíblia fala isso. Então, do mesmo jeito, Israel não foi só por causa da imoralidade sexual que eles estavam cometendo. Não foi só por causa da idolatria a Baal que eles cometiam. Não foi só por causa da quebra constante das leis de Deus do Shabat, como eles cometiam. O que mais pegou mesmo, quando Deus ele decidiu permitir Babilônia invadir Jerusalém e destruir seu templo, é porque os órfãos, as viúvas e os estrangeiros estavam sendo massacrados pelos judeus, né? Pelo povo. As pessoas não estavam mostrando bondade e compaixão com eles. Daí, por isso que eu falei no início do vídeo, que nós estamos falando do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Jesus também, quando ele veio à Terra, embora nós não vamos ler, mas eu vou citar aqui, o que ele nos ensina é exatamente isso. Muitos virão e dirão, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Afastai de mim, obreiros, do que é contra a lei. Né? O que é isso? Obreiros do que é contra a lei. O que é a lei? A Torá. A lei, a Torá, ela reza, né? Ela fala que devemos cuidar dos órfãos, das viúvas e dos carentes. Ponto. Se você não faz isso, você está quebrando a lei. Não adianta você achar que você vai fazer obra poderosa, se você vai ficar empenhado no ministério cristão, que você vai ser isso, você vai ser aquilo, que você vai ser grande no seu ministério, se você negligenciar as pessoas que mais precisam de sua ajuda. O verdadeiro evangelho ele não está apenas ligado à edificação espiritual das pessoas. Você precisa também cuidar das necessidades, das carências das pessoas, né? Principalmente pessoas frágeis, socialmente falando, como a Bíblia fala. E Jesus Cristo mostrou isso claramente quando ele veio, porque ele veio para falar a palavra de Deus, mas ele alimentou, né? Ele alimentou a multidão, ele cuidou das pessoas, ele curou, né?
Isso tudo mostra que um evangelho, né, baseado apenas em ensinamentos bonitos, mas sem prática, sem obras que realmente testifiquem o que realmente, né, você é um evangelho vazio, né? Então é a mesma coisa daqueles judeus ali que estavam indo lá fazer aquela ladainha toda ali, né, de chorar pelo derrubamento do templo, que era pedra, mas não choravam por causa da viúva que estava morrendo de fome, não choravam por causa do órfão que estava morrendo de fome, não choravam por causa do estrangeiro que estava sendo massacrado, eles choravam pelo templo de pedra, né? Eles se revoltavam pelo templo de pedra, mas eles não choravam pelo templo de carne. O que Deus quis ensinar para nós até hoje é que o que vale é o templo de carne. Construções a gente faz de novo, né? Igrejas, salões, não interessa, a gente constrói, né? Mas as pessoas, quando a gente derruba elas, não tem como mais construir. Quando você derruba uma pessoa, quando você destrói uma pessoa, não tem como mais você reconstruir. Só Deus vai fazer isso. Então Deus, ele é contra, sabe? Ele é contra maus tratos. Por isso que aqui está falando isso. Nem intente cada um ao seu coração mal contra o seu próximo. Então, aqui vai mais a fundo. Aqui entra também na questão do evangelho de Jesus, né? Jesus, ele já estava falando aquilo, ele não foi o primeiro a trazer isso. Olha só o profeta Zacarias falando, né? Que Deus falou por meio de Zacarias. Olha só. Jesus Cristo falou assim, olha, quando o homem olha para a mulher a ponto de ter desejo por ela, já cometeu adultério com ela. Então Jesus Cristo vai num ponto além do pecado, porque o judeu está acostumado com o pecado, acostumado que não fazer, não fazer, não fazer. Desde que eu não faço, eu posso fantasiar, né, a maldade. Então Jesus Cristo falou, olha, todo aquele que olhar para a mulher a ponto de ter paixão por ela já comete adultério. Aqui a mesma coisa. Nem intente cada um o seu coração mal contra o seu próximo. Então, você não precisa fazer o mal para o próximo. Desde que você já pensou o mal para o próximo, para Deus você já praticou o mal contra o próximo. Entendeu? A questão aqui, ela vai muito mais fundo. Por quê? Porque o mal, né, ele é materializado depois que ele passa a existir no coração de alguém, né? Tanto é que crimes espontâneos não eram julgados na nação de Israel com o pecado de morte. Se alguém, por exemplo, estava usando um machado, se solta o machado e bate na cabeça de uma outra pessoa e mata, ela tinha que correr para uma cidade de refúgio. Ele era inocente. Ele não predeterminou a morte daquela pessoa, foi um acidente. Então ele ficava ali e não era julgado. Entendeu? Ele não merecia a morte. Não merecia. Né? Então, da mesma forma, né, quando você predetermina, né, um tipo de pecado e depois realiza, significa que você teve tempo para você pensar, fazer, calcular e tal. Isso é o errado, entendeu? Então aqui, olha, quando você já planeja o mal um contra o outro no coração, você está praticando o pecado. Só está faltando se materializar, entendeu? Porque o mal já está no seu coração. O mal já tomou conta de você. Então Deus ensina aqui, por meio de Zacarias, a mesma coisa que Messias nos ensinou. Né? Que quando nós olhamos uma pessoa a ponto de ter desejo por ela, já estamos cometendo pecado no nosso coração. Isso não só em pecados sexuais, mas também em roubo, né? Você olhou para uma coisa da outra pessoa e você imaginou aquela coisa para você, você já pecou, você já roubou a pessoa, né? Se você vê, né, uma pessoa ali com um bem, né, material, e você se vê no lugar daquela pessoa, você já pecou, né? Porque a pessoa vai ter que perder para você ganhar. Então é um pecado, né? Você se apossar de algo da pessoa, mesmo que seja na mente, né? E assim vai, né? E assim vai a humanidade, né? O que acontece no mundo hoje? Pessoas extorquindo pessoas, pessoas prejudicando pessoas, e tudo isso nascendo aqui, ó, no coração, né? Então Deus ensina, ó, vocês querem jejuar? Para mim não adianta nada se vocês continuarem com maldade no coração, se vocês não ajudar um ao outro, se vocês não se compadecer pela viúva. Entendeu? Eles, porém, não quiseram entender e rebeldes me deram as costas. Quer dizer, aqui Deus está falando, né? Os profetas vieram e falaram tudo isso para vocês. Moisés falou, Isaías, Jeremias, todo mundo falou. Vocês não quiseram ouvir, vocês viraram as costas, endureceram os corações e os ouvidos, né? Para que não ouvissem. Sim, foram e fizeram
o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras do Pai, né? Então vamos voltar lá. Que o Pai enviara, né, pelo seu Espírito mediante aos profetas que nos precederam, daí veio a grande ira, né, do Pai dos exércitos, Iá dos exércitos, né? Então, tá vendo por que veio a ira do Senhor dos exércitos aos judeus, né? Porque eles se fizeram mudos e surdos. Simplesmente a Deus deixou a lei, explicou para eles, olha, cuida do órfão, cuida da viúva, cuida do forasteiro, não pense mal contra o próximo, não intente o mal contra o próximo. O que eles fizeram? Tudo ao contrário, né? E aí depois queria lá e fazer jejum por causa que o templo caiu. Olha só que hipocrisia, né? Deus odeia hipocrisia, gente. Não adianta você achar que você vai adorar a Deus hipocritamente. Não adianta. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, quando Deus clamou por meio dos profetas, ninguém ouviu. Por que Isaías foi cortado em pedaços? Por que Jeremias foi colocado num tronco? Por que os profetas foram perseguidos? Por que Elias teve que fugir para morar em caverna? Porque o povo não ouviu. O povo estava praticando maldade, os profetas eram levantados, eles expunham o erro do povo, e o povo, em vez de ouvir e se arrepender, o povo perseguia e matava os profetas. Então eles não ouviram quando Deus clamou para eles por meio dos profetas. Só que agora, quando Babilônia entrou na cidade, meteu fogo em tudo, aí os santinhos começaram a colocar joelho no chão, a se vestir de serapilheira, de jogar cinza em si, de clamar o nome do Senhor, de dar de santo, de piedoso. E aí o que aconteceu? Deus não ouviu. Deus não estava mais ali, preocupado com eles. Porque Deus já tinha avisado, né? Espalhai-os com um turbilhão entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra foi assolada através deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque a terra desejável fizeram uma desolação. Então, essa é a mensagem dura do capítulo 7 de Zacarias aos judeus. É uma crítica de Deus. Deus explica para eles por que aconteceu tudo aquilo. Se vocês estão acompanhando meus estudos aqui, vocês vão ver que o estudo de Zacarias é um estudo profético que cumpriu ali em Jerusalém, quando Babilônia veio e destruiu tudo. Alguns tinham ainda a cara de pau de perguntar para Deus por que ele estava permitindo isso. Então, no capítulo 7 de Zacarias, Deus ele explica o motivo. E é tão profético isso que até hoje isso tem se cumprido, gente. Quando ele falou que espalhou os judeus como turbilhões entre as nações, até hoje você vai ver, todas as nações que você for no mundo aí, você vai encontrar judeu, né? Brasil tem muito judeu, Portugal, muito judeu, Espanha, tudo quanto é lugar que você for tem judeu. Na Rússia tem judeu, na Alemanha tem judeu, lá no meio dos árabes tem judeu, né? No Egito tem judeu, na China tem judeu. É incrível, mas é a profecia bíblica. Deus espalhou o povo dele em todo quanto é lugar, né? O povo de Israel em todo quanto é lugar, né? Por quê? Por causa da maldade deles. A terra desejável se tornou desolada, né? A terra santa, né, desejável, aquela terra que manava leite e mel, que os antepassados desejaram no deserto, ela se tornou tão parecida com o deserto quanto o deserto que eles viviam quando eles desobedeciam a Deus ali nos 40 anos, né? Por um bom tempo ficou assim, até Deus permitir que os judeus voltassem novamente para a terra, né? Ali, nesse tempo aí de Zacarias, por exemplo, eles estavam reconstruindo o templo, né? Então Deus ele estava ali permitindo que o povo voltasse, né, para reconstruir ali, porque tinha que cumprir outras profecias, como a vinda do Messias, ele tinha que vir na nação de Israel. Então, de novo, Deus permite Israel voltar, reconstruir, né? Aí, depois de 70, mataram Jesus, né? Depois de 70, Deus ele espalha de novo a nação de Israel. Por mais de 1000 anos, Israel ficou desolada.
quem governava ali era os árabes, né? Aí em 40 e poucos agora, né? Deus ele faz de novo o povo voltar para a terra de Israel. Por quê? Porque tem profecias para se cumprir lá em Israel de novo. Então, quando tem profecias, Deus faz o povo voltar para lá, né? Então, o que nós aprendemos de Zacarias, pessoal? Estudo do capítulo 7 de Zacarias. O verdadeiro evangelho, né, do Senhor Jesus e o verdadeiro evangelho da Bíblia está descrito aqui no livro, capítulo 7 de Zacarias, né? Não adianta nós querermos adorar a Deus se nós não prestamos atenção na lei de Deus. E quando você fala assim, lei de Deus, às vezes o adventista vai pensar assim, eu tenho que cumprir o sábado, né? Essa que é a lei de Deus. Só que se você cumprir o sábado, mas você não alimentar seu irmão carente, você não está cumprindo a lei de Deus, entendeu? Aí uma outra pessoa pensa assim, cumprir a lei de Deus é pregar as boas novas de casa em casa, né? Um exemplo. Mas se você pregar as boas novas de casa em casa, mas você não acode, né? Ajuda uma pessoa que você sabe que está em más lençóis, precisando da sua ajuda, você não está fazendo a vontade de Deus, entendeu? Agora eu sou um santo, eu jejuo, eu sou um eremita, eu não assisto nada do mundo, não ouço música mundana, só escuto louvor, só escuto música do reino, sou um santo. Beleza, tudo bem, ótimo. Mas aí você vai e vê uma pessoa precisando de sua ajuda, aí você não ajuda, entendeu? O que adiantou sua santidade? Né? Então, pessoal, é isso. Que esse estudo sirva, né, para edificar a fé de vocês aí no Senhor Jesus, no Pai e Odhe Vavhe.